desembargador. Como voto o desembargador Roberto Torres? Senhora Presidente, ilustres pares, eminente procurador, doutora Andréa, na sua pessoa, cumprimento todos os servidores desta casa, os ilustres advogados aqui presentes e quem nos assiste pela internet. Senhora Presidente, eu trouxe um voto escrito, é curto, eu vou fazer a leitura de forma breve e vamos lá. Consta dos autos que o recorrido Francisco Mendes Campos foi eleito prefeito de São José de Piranhas nas eleições municipais de 2016, reeleito em 2020, se desincompatibilizou do cargo de prefeito em 22, concorreu e foi eleito deputado estadual nessas eleições gerais de 22 e agora, nas eleições municipais de 24, candidatou-se ao cargo de prefeito no município vizinho de Cajazeiras. Ou seja, o recorrido pretende disputar 3 eleições municipais consecutivas, 2016, 2020 e 2024, alegando que houve uma ruptura legítima da consecutividade dos mandatos ao renunciar ao cargo de prefeito no curso do seu segundo mandato e ter sido eleito e empossado deputado estadual, cargo eletivo que exerce atualmente. Com o devido respeito a quem pensa diferente, compreendo que tal renúncia não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. Ou seja, a desincompatibilização no curso do segundo mandato de prefeito não elimina a proibição constitucional de se disputar uma terceira eleição consecutiva para o cargo de prefeito, ainda que em município diverso. Eu destaco que a matéria já foi objeto de repercussão geral no Supremo, no tema 564, já falado aqui bastante de forma reiterada, e digo que, ainda que se considere que não houve análise pontual da hipótese de intercorrência de exercício de mandato no Poder Legislativo, a consequência jurídica é a mesma, ou seja, não difere. Não se deve relativizar no caso concreto, visto que, no meu sentir, a correta interpretação da norma constitucional e da decisão do STF em repercussão geral consiste na fiel e plena observância do princípio republicano, tão bem destacado pelo desembargador Oswaldo, e da vedação à perpetuação de uma mesma pessoa no poder. Pois bem, a inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 5º, hipótese tratada nos autos, persiste ainda que o prefeito reeleito renuncie no curso do segundo mandato para disputar um mandato proporcional, deputado estadual federal, independentemente do êxito na disputa e do efetivo exercício do mandato legislativo. Por quê? Porque a posse como deputado estadual ela não retroage, ela não apaga, não anula a posse como prefeito reeleito. E, no caso concreto, ele foi prefeito, exerceu o segundo mandato por 1 ano e 4 meses. Da mesma forma, o prefeito reeleito que renuncia por qualquer motivo no curso do segundo mandato e não participa de uma nova eleição geral, também não pode disputar um terceiro mandato de prefeito em eleições municipais consecutivas. No mesmo sentido, o prefeito reeleito que é cassado ou afastado judicialmente do cargo durante o curso do segundo mandato não pode disputar um terceiro mandato consecutivo de prefeito. Tal conclusão se baseia no entendimento consolidado do TSE, no sentido de que consubstancia exercício de mandato eletivo a assunção do cargo, ainda que não cumprido integralmente o período de 4 anos do mandato. Eu cito as consultas 9939 do Distrito Federal e 0603952 Distrito 36, também do Distrito Federal. Nesse contexto, para efeito de incidência da inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 5º, o fator tempo é irrelevante, ou seja, não há distinção se o prefeito reeleito cumpriu integralmente o segundo mandato ou parcialmente em virtude de renúncia para nova disputa proporcional, por exemplo, que corresponde à hipótese dos autos. O fator determinante para a incidência da referida inelegibilidade é se houve a efetiva assunção do cargo de prefeito após ser reeleito. Situação distinta ocorre quando um prefeito é reeleito, mas não assume o segundo mandato por um dia sequer. Como não houve uma nova assunção ao cargo, o prefeito reeleito que não assume o segundo mandato por nenhum dia sequer não estaria inelegível para um terceiro mandato consecutivo. Tal entendimento foi firmado pelo TSE no dia 31 de maio de 2024, no bojo da consulta que eu cito no voto, tendo como consulente o deputado federal paraibano Romero Rodrigues.
Nesse caso aqui foi interessante, Egrégia Corte, porque se indagou do TSE, o prefeito ele foi afastado no último ano do seu primeiro mandato, afastado judicialmente. Concorreu à reeleição, afastado do cargo, ganhou a eleição, mas não tomou posse para um segundo mandato. Passou o segundo mandato inteiro afastado por força da mesma decisão judicial. E aí se indagou ao TSE se ele poderia disputar um terceiro mandato, ou seus parentes. E o TSE disse que sim, ele pode disputar o terceiro mandato, porque não assumiu por um dia sequer o segundo mandato. Até o doutor Lincoln Mendes Lima, que atua bastante nessa corte, o advogado da consulta. Pois bem, o presente caso também não se confunde com as hipóteses de morte do prefeito no curso do mandato, evento natural, involuntário e imprevisível que não gera a inelegibilidade reflexa prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Com efeito, a hipótese dos autos não se refere à inelegibilidade reflexa, mas decorre da correta interpretação do parágrafo 5º do mesmo artigo 14. Ademais, no caso concreto, a ruptura do mandato se deu por ato voluntário de renúncia e não em virtude de um caso fortuito. Para finalizar, Egrégio Tribunal, eu ressalto que, como já foi bem dito, é público e notório, a situação dos autos, a mesma moldura fática já foi objeto de recente consulta apreciada pelo TSE no dia 18 de junho de 2024. O doutor relator trouxe o teor dessa consulta e eu, de forma muito breve, digo que o TSE entendeu que não é possível que o prefeito reeleito se candidate novamente para o mesmo cargo pela terceira vez em eleições subsequentes, ainda que se trate de município distinto, sendo também relevante que o segundo mandato não tenha sido exercido na integralidade em virtude de renúncia para disputa exitosa em pleito proporcional estadual ou federal. É justamente o caso dos autos. Por fim, ainda que se considere que as consultas não têm efeito vinculante, elas demonstram e sinalizam, de forma cristalina, o entendimento do TSE sobre a matéria, servindo de orientação e balizas para as instâncias inferiores. Portanto, senhora presidente, ilustres pares,